Olá, retornamos para a nossa disciplina de Lógica Computacional 2 e vamos prosseguir com o tópico de semântica na lógica de predicados. Na última aula, nós vimos a interpretação de variáveis, predicados, funções, depois as interpretações de todos os conectivos. Aí nós fomos para interpretação estendida. Aí nós vimos como que era utilizado como que funcionava, melhor dizendo, a interpretação estendida. E eu falei que na aula seguinte, que é esta aula que nós temos agora, nós iríamos ver para que a gente ia precisar da interpretação estendida. Então agora nós vamos ver como que a gente faz a interpretação de fórmulas com quantificadores. E nessa interpretação de fórmula com quantificadores, nós vamos precisar da interpretação estendida. Por isso que nós a vimos na aula passada, certo? Então é isso para isso que a gente precisava dela, e agora a gente já vai entrar direto na utilização da interpretação estendida. Então, sejam H uma fórmula, X uma variável e I uma interpretação sobre o domínio U. Tá? Então agora nós temos a interpretação que nós estamos utilizando, o domínio da interpretação, uma variável e uma fórmula. Tá? São os pontos centrais nesse momento. Aí a gente vai ter que os valores semânticos de interpretação de para todo x de h e interpretação de existe x de h são determinados pelas regras a seguir. Então, tanto para a interpretação do para todo quanto para a interpretação do existe, as regras que nós vamos utilizar são essas 4 regras a seguir. Então nós vamos ver. Se a gente tiver, né, a interpretação de um para todo x, h, ele vai ser verdade, se e somente se, para todo d pertencente ao universo, aí vai depender do domínio de interpretação da nossa interpretação, né? Aí nós vamos utilizar a interpretação estendida do h, que estava lá no para todo, né, estendendo o x recebendo d. Isso vai ser verdade. Então, aqui nessa primeira regra, nós temos um se e somente se. Do lado esquerdo, nós temos a interpretação de uma fórmula da linguagem. E ela é interpretada como sendo o valor verdade. E do lado direito, nós temos uma representação, aí agora na metalinguagem. Tá? Aí agora eu já estou representando fora da minha linguagem. A interpretação estendida faz parte da minha linguagem, mas esse para todo D pertencente a U é fora da minha linguagem, é da metalinguagem. Então eu já estou atribuindo a expressão da minha linguagem, né, que era o para todo XH, uma parte de um entendimento que é de fora da minha linguagem. Tá? Então eu estou interpretando uma parte da linguagem. Para eu completar essa interpretação, eu preciso, né, ver qual é a interpretação, essa interpretação estendida, né, que é o x recebendo d da interpretação de h. Então, aí para isso eu uso as outras fórmulas que eu tinha mostrado anteriormente, que seja a interpretação de função, de predicado, de variável e interpretação estendida, para entender isso. Tá? Então, do lado esquerdo eu tenho elementos totalmente da minha linguagem, e do lado direito eu já tenho parte de elementos que são da metalinguagem e parte de elementos que ainda são da minha linguagem e que eu posso precisar interpretar mais adiante para chegar no resultado dessa interpretação como um todo. Certo? Então tá, revendo esse significado. Se a interpretação de um para todo x de um h é verdade, isso vai acontecer se e somente se, para todo d do meu universo, para toda variável d, para todo elemento d do universo de interpretação, a interpretação estendida do h para o x recebendo d também for verdade. Então, vai ser verdade um para todo x de um h se para qualquer elemento do universo que eu pegar e eu interpretar aquele h de forma estendida, vai ser sempre verdade. Tá? Então, novamente, aquele entendimento meio intuitivo que a gente tem do que significa o para todo. Porque o para todo significa que qualquer elemento que eu pegar
vai tornar aquilo verdade, se o para todo for verdade, né? Então, qualquer elemento que eu pegar vai atender aquela condição. Então, se eu tenho uma fórmula H e eu falo para todo H, isso significa qualquer elemento que eu puder pegar e associar à variável daquele H, ao X, vai atender aquilo, vai tornar aquilo verdade. Então, é isso que está colocado aqui. Se a interpretação de um para todo X de um H for verdade, isso significa que isso vai acontecer se e somente se, para qualquer elemento do conjunto universo que eu pegar, e eu fizer a interpretação do H estendendo o X para aquele elemento D que eu pegar, vai ser verdade, sempre. Tá? Essa é a forma mais direta de raciocinar. Mas a gente pode pensar de uma forma indireta, que é o seguinte: e se eu tiver a interpretação de um para todo X de um H como sendo falso? O que significa isso? Eu vou tentar afirmar que para todo X H, uma determinada fórmula, e aquilo é verdade, é falso. Eu interpreto aquilo como falso. Para que um para todo seja falso, basta que um elemento no meu conjunto universo todo torne aquilo falso. Que aí eu já não vou poder falar que para todo elemento aquilo é falso, aquilo é verdade. Então, para todo elemento, né, eu informar que para todo elemento daquilo vai ser uma falsidade. Então, isso que é a minha interpretação. Se eu interpretar um para todo x, h, e essa minha interpretação for falsa, isso vai acontecer se somente se existir algum elemento D no meu universo, tal que se eu estender a interpretação do H para o X receber esse D, vai tornar a interpretação falsa. Então basta um elemento no meu conjunto universo que torne a interpretação de H falso para que a afirmação de que para todo X de H se torne falso. Porque a afirmação para todo X de H vai ser verdadeiro só quando todo elemento de D que eu colocar na interpretação de H o torna verdadeiro. Se tiver um que não torna verdadeiro, então o para todo é falso. É isso que está sendo falado nessas duas primeiras regras de definição da nossa interpretação de fórmula com quantificadores. Só que nós vimos as duas possibilidades para o para todo. Agora temos que ver para o existe também. Então nós temos a interpretação do existe H. Ele é considerado como verdadeiro se e somente se existir um elemento no meu universo, no universo do conjunto do domínio de interpretação, tal que quando eu fizer a interpretação estendida com o x recebendo d daquela mesma fórmula h que estava lá, ele se torna verdade. Então, se tiver um elemento no meu domínio de interpretação que torna a interpretação do H verdade, então o existe x de H é interpretado como verdade. Tá? Então, se tiver um elemento que atende a fórmula H, tornando verdade, então o existe x de H é verdade. E nós temos também a possibilidade da interpretação do existe x de H ser falso. E isso vai acontecer se e somente se para todo elemento D do meu universo, se eu interpretar a fórmula H estendendo o x para receber D, essa interpretação se torna falso. Então, só posso falar que o existe de uma fórmula é falso se para qualquer elemento do conjunto que eu pegar e tentar interpretar aquela fórmula, vai dar falso. Certo? Então, existe só é falso quando para todo mundo do conjunto ele é falso. Tá? Quando não tem nenhum que torne ele verdadeiro. Aí o existe é falso. Porque se tiver um elemento que torna aquela afirmação, aquela fórmula H verdadeira, então existe um que torna verdadeiro. Aquele um que a gente achou, então o existe seria verdadeiro. Certo? Então nós temos essas duas formas de enxergar cada um dos dois quantificadores. Então nós temos 4 regras. Tá? E dá para perceber que na hora de interpretar, em 2 regras, eu transformo um quantificador em outro, né? Então eu pego
o meu para todo da linguagem e jogo para um existe da metalinguagem, ou pego o existe da linguagem e jogo num para todo da metalinguagem. Tá? E em outras duas eu mantenho o mesmo quantificador, né? Então eu tenho, se é um para todo na linguagem, continua um para todo na metalinguagem. Se for um existe na linguagem, continua um existe na metalinguagem. E ele vai se manter o mesmo sempre quando a minha interpretação for verdadeira. Então, quando a interpretação de um para todo for verdadeira, na metalinguagem eu vou olhar para um para todo também. Quando a interpretação de um existe for verdadeiro, na metalinguagem eu vou continuar usando o existe. Se for falso, então, se eu tiver na interpretação de um para todo e ele for falso, significa que eu vou olhar para um existe na metalinguagem. E, da mesma forma, se for a interpretação de um existe, né, na linguagem e ela for falsa, então eu vou olhar para um para todo na metalinguagem. Isso lembra aquela ideia da negação de quantificadores. A negação de um para todo é um existe, a negação de um existe é um para todo. Porque é a mesma coisa de eu falar que um para todo é falso, é a mesma coisa de eu falar que um não para todo é verdadeiro. E a gente sabe, a negação de um para todo é um existe. Então é a mesma coisa de eu falar que um existe é verdadeiro. Então eu estou invertendo o quantificador. O para todo vira o existe vira o para todo. Tá? Então é o mesmo raciocínio que nós tínhamos lá da equivalência de negação de quantificadores. Lá da lógica computacional. Beleza? Então agora vamos aplicar isso daqui para facilitar um pouco mais. Porque por mais que isso seja simples, é tão simples que é fácil da gente se confundir, da gente trocar uma coisa com a outra. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. Então, eu vou aqui definir uma interpretação e uma fórmula que a gente vai interpretar. Para a gente fazer a interpretação dela e entender o que ela significa. Então nós vamos definir o nosso conjunto do domínio de interpretação, que é o nosso conjunto U, como sendo o conjunto de todos os M, tal que M é um aluno do curso de Ciência da Computação. Então, o conjunto de todos os alunos do curso de Ciência da Computação. E eu vou ter a interpretação do predicado P, que após interpretado vai ser um PI, né, de P interpretado, tal que o PI é uma função que pega um elemento do nosso universo, do nosso conjunto, do nosso domínio de interpretação e joga num conjunto que tem só a verdade e a falsidade. Então ele pega esse elemento do conjunto, então pega um aluno do curso de Ciência da Computação e liga, né, faz a relação com verdade ou falso. Tal que o P, o predicado, né, o P interpretado de X significa que X é inteligente. Então ele pega um aluno do curso de Ciência da Computação e retorna como informação verdade ou falso, que vai significar o aluno é inteligente ou o aluno não é inteligente. Tipo, é verdade que ele é inteligente ou é falso que ele é inteligente. Tá? Então significa que ele é inteligente ou não é inteligente. E a fórmula que a gente vai interpretar é esse que eu chamei de H1, que é, sim, a gente começa com mais simples e depois vai, né, complicando aos pouquinhos. Então, que é o para todo x, p de x. Beleza? Então, primeira coisa, vamos considerar que a interpretação desse para todo x, p de x seja verdade. Aí a gente vai ver o que significa esse para todo x, p de x ser verdade. Tá? Então a gente vai partir de uma suposição e ver o que significaria, né, se a gente falasse isso. Mais para frente a gente vai ver a outra hipótese, né, que seria o para todo x, p de x ser falso também. Que aí a gente analisa os dois e vê o que significa cada uma dessas coisas. Né? Então temos aqui, ó, a interpretação do para todo x, p de x, supondo que ela seja verdade. O que isso significa? Né? Isso vai significar que para todo D pertencente ao meu conjunto, então quer dizer que para todo aluno do curso de Ciência da Computação, aí eu vou colocar a interpretação estendida do P de X, estendendo o X para D, certo? Então essa interpretação de estendida vai ser verdade. Essa linha é exatamente a primeira regra que a gente tinha no slide anterior, tá?
Só que lá, ao invés de P de X, eu falava H. Então, mas fora isso, é a mesma coisa, certo? Então, se a interpretação de um para todo é verdade, eu vou ter que, para todo elemento do meu universo, a interpretação estendida do que o para todo estava se aplicando é verdade. Beleza? Aí agora a gente vai aplicar essa interpretação estendida. Então eu vou fazer qual é a interpretação estendida de x recebendo d de p de x. Então eu vou traduzir naquele formato, né, que eu coloquei na definição ali, que é o p interpretado, né? Então continua para todo d pertencente ao conjunto U, o p interpretado aplicado ao x interpretado. Mas o x interpretado nessa interpretação estendida é d. Então aí aqui a gente está utilizando aquela forma de utilizar a interpretação estendida que a gente viu no final da aula passada. Então, o x aplicado nessa interpretação, ele não é o x interpretado original, ele é o d, porque o x está sendo estendido para d. Então, o pi de d continua sendo verdade, certo? Aí agora a gente traduz. O que é o p, essa função pi aplicado a um d? Aí significa, continua, né? O para todo d pertencente ao U, esse predicado interpretado significa que o D é inteligente. Essa pessoa, esse aluno do curso de ciência da computação é inteligente. E eu estou considerando que isso é verdade. Para evitar as redundâncias de informação e evitar confusões na nossa cabeça, assim, quando eu falar assim que uma afirmação é verdade, então eu só vou tirar o é verdade só para evitar redundância, para a gente entender o que a gente está significando. Então, quando eu estou falando que para todo elemento do meu domínio de interpretação, esse elemento, essa pessoa é inteligente, é convertido para verdade, então eu falo que para todo elemento do meu conjunto, né, para todo aluno do curso de ciência da computação, esse aluno é inteligente. Pronto. Que aí eu tiro uma informação a mais, que é redundante nesse caso, e que poderia confundir a gente. Aí eu posso tentar traduzir isso, porque essa expressão, essa última linha aí, ela está escrevendo para a gente em matematiquês o que significa esse para todo x, p de x, nessa interpretação que a gente definiu. Tá? A gente pode tentar traduzir isso para uma outra metalinguagem, porque o matematiquês agora está servindo para a gente como metalinguagem. E a gente pode utilizar uma outra metalinguagem ao invés do matematiquês, nesse caso. Eu posso utilizar o português. Então, ao invés de eu falar para todo D pertencente a U, D é inteligente, eu posso falar que todo aluno do curso de ciência da computação é inteligente. E significa a mesma coisa da linha de cima. Porque U é o conjunto de todo aluno da ciência da computação. Então, quando eu falo para todo D pertencente ao conjunto dos alunos da ciência da computação, eu estou falando todo aluno de ciência da computação. E o seguinte é, D é inteligente, eu estou falando que aquele aluno a qual eu me referi é inteligente. Então, o que eu estou dizendo em português é que todo aluno do curso de ciência da computação é inteligente. Certo? É isso que nós chegamos aqui. E, mais interessante, é que isso que nós vimos aqui é uma grande equivalência. Então, é uma equivalência que vai desde o início até o final. Então, eu estou falando que a interpretação do para todo x, p de x ser verdade é equivalente a eu dizer que todo aluno do curso de ciência da computação é inteligente nessa interpretação que a gente definiu aqui. Tá? Para esse conjunto, para essa interpretação de P, tá? É exatamente isso. Então, eu posso ir no caminho que a gente foi, indo da interpretação do para todo x, p de x sendo verdade, avançando até chegar na expressão em português que a gente colocou no final, ou fazer o caminho contrário. Se eu tenho essa frase que todo aluno do curso de ciência da computação é inteligente, e eu quero saber como escrevê-la na linguagem da lógica de predicados, eu posso utilizar essa interpretação. Basta eu definir quem é o conjunto, né, do domínio de interpretação, qual é a interpretação do P e escrever essa interpretação dessa fórmula. Que aí eu vou estar
com a interpretação dessa fórmula, querendo dizer essa expressão em português, que é que todo aluno do curso de Ciência da Computação é inteligente. Beleza? É isso que está sendo falado. Tá? Então eu posso tanto partir da fórmula para chegar na expressão em português, quanto pegar a expressão em português e traduzi-la numa fórmula na nossa linguagem. Lembrando que tudo isso depende de qual interpretação eu estou dando para a fórmula. Tá? Que são aquelas três linhas, as três primeiras linhas que eu coloquei no exemplo, né? Que eu falei, sendo o universo, né, o conjunto 1 é tal, a interpretação do P é tal. Beleza? E se nós tivermos o outro valor possível, nós interpretamos agora o que significaria um para todo x p de x ser verdade. E se o para todo x p de x for falso? O que vai acontecer? Aí agora a gente vai utilizar uma outra regra lá das nossas regras de interpretação de fórmulas com quantificadores. Tá? Nesse caso, se a interpretação de um para todo é falso, significa que existe um elemento no meu conjunto que torna a minha interpretação falsa. Tá? Existe pelo menos um. Então, por isso que quando eu for colocar essa equivalência, a interpretação de um para todo ser falso significa, é equivalente a eu falar que existe um elemento no meu domínio de interpretação que torna a minha interpretação do P de x, né, interpretação estendida do P de x, como sendo falsa, certo? Essa daqui é exatamente a segunda linha lá das nossas regrinhas de interpretação de fórmula com quantificador. Aí vamos avançar. Agora a gente vai analisar essa interpretação estendida. A interpretação estendida do P de x com o x recebendo D. Então, a gente sabe que o x, ele não vai ter como valor o x interpretado que ele teria originalmente. Ele vai ter D, porque a extensão estendeu exatamente o mesmo x. Então, vai continuar com existe D pertencente a U e a interpretação do P de x vai virar o P interpretado de D, né? Porque o D é o novo valor de x aí nessa extensão. E isso continua sendo falso. Aí eu traduzo o que significa esse P interpretado de D, que é que D é inteligente. Então, por enquanto, o que nós temos é que existe um elemento no nosso domínio que eu afirmar que ele é inteligente se torna falso. Tá? Então, existe um aluno no conjunto Existe um elemento no conjunto dos alunos de ciência da computação que, quando eu afirmo que ele é inteligente, eu estou falando uma falsidade. Tá? Então, novamente, para evitar essa, assim, eu estou falando isso e isso é falso, né? Evitar esse nível, que nem a gente fez no slide anterior, que eu falei, quando eu estou afirmando que ele é inteligente, isso é verdade, nós vamos eliminar mais esse nível de desenvolvimento aí, falando que, ao invés de eu falar que quando eu afirmo que ele é inteligente, eu estou falando uma falsidade, eu vou afirmar que ele não é inteligente. Certo? Então, eu vou ter agora que existe um D pertencente ao meu domínio de interpretação, tal que esse D não é inteligente. Ou eu poderia falar, tipo, existe um aluno do curso de ciência da computação que não é inteligente. Ou, em português, eu poderia falar algo assim: tem aluno do curso de ciência da computação que não é inteligente. Então eu consegui, partindo de uma interpretação, por curiosidade, exatamente a mesma fórmula que a gente interpretou no slide anterior, e eu chego no que ela significa, seja em matematiquês, seja em português. E o fato do valor verdade associado à interpretação daquela fórmula ter mudado, o significado associado a ela muda. Né? Porque eu poderia falar uma coisa, só que o que eu falei é falso. Tá? Então eu sei que, né, o significado é o contrário. Então é isso que está acontecendo aqui. Quando eu afirmo, né, para todo x, p de x, e eu sei que essa afirmação é falsa, o que isso significa nessa interpretação é que tem algum aluno no curso de ciência da computação que não é inteligente. Então vamos avançar mais um pouco e agora vamos mudar a fórmula. Ao invés de interpretarmos um para todo, vamos interpretar um existe. Tá? Foi só isso que mudou por enquanto.
Então, vamos utilizar um H2, né, porque a fórmula mudou. E essa fórmula é existe x, p de x. Então, quando eu for interpretar o existe x, p de x, e se eu supor que ele é verdade, tá? Supondo que a interpretação de x, p de x é verdade, isso vai ser equivalente a essa linha seguinte aí, que é a terceira linha lá das nossas regras de interpretação de fórmulas com quantificadores. Tá? Então, se a interpretação de um existe é verdade, significa que existe um elemento no meu domínio de interpretação que torna aquela interpretação verdade. Tá? Então é essa linha toda aí. Né? Se a interpretação do existe x, p de x for verdade, se somente se existir um elemento D pertencente ao meu conjunto U, tal que a interpretação estendida do P de x com x recebendo um U se torna verdade. Aí agora a gente resolve a interpretação estendida, tá? Então, o P de x, como o x está estendido para D, vai virar o P interpretado, seja ele qual for, de D, tá? Não de x interpretado, porque a extensão da interpretação era justamente do x recebendo D. Então, nesse ponto, a gente tem, existe um D pertencente ao meu domínio de interpretação, tal que o P interpretado de D é verdade. Aí a gente tem que só que traduzir esse P interpretado. O que é o P interpretado? É que esse elemento é inteligente, né? Então, existe um elemento D do nosso domínio de interpretação, tal que esse D é inteligente, é uma afirmação verdadeira, tá? Então, eu tirando esse último nível de entendimento ali, né, para simplificar, é a mesma coisa de eu falar que existe D pertencente a U e D é inteligente. Então, isso é a mesma coisa de eu falar que existe algum aluno do curso de ciência da computação que é inteligente, ou tem aluno do curso de ciência da computação que é inteligente. Certo? Então, novamente, eu posso fazer esse entendimento, né, da fórmula para a expressão ou da expressão para a fórmula, porque é uma equivalência, né? É um se somente se. Então, se eu tenho a expressão e eu quero interpretar a expressão, saber o que ela significa, eu faço da esquerda para a direita. Se eu tenho a sentença, a expressão em português, e eu quero saber como eu posso escrever essa expressão na minha lógica de predicados, eu faço da direita para a esquerda. Lembrando que para qualquer um dos dois caminhos que eu fizer, eu tenho que ter aquelas definições do que é a minha interpretação, de quem é o meu conjunto U e qual é a interpretação do P. E, novamente, nós vamos ver a mesma fórmula que nós vimos no slide anterior, só que agora nós vamos ver a possibilidade da interpretação desse existe x, p de x, ser falso. Que aí, para isso, a gente vai utilizar a última fórmula do nosso conjunto de regras de interpretação de fórmulas com quantificadores. Tá? Então, quando um existe x de uma fórmula for falso, significa que para qualquer elemento do meu conjunto de interpretação, do meu domínio de interpretação, a interpretação daquela fórmula é falsa. Então, se eu falar que a interpretação de um existe é falso, isso significa que para todo elemento que eu pegar no meu domínio de interpretação, vai tornar aquilo falso, porque não tem nenhum que torna aquilo verdadeiro. Então, todos vão ser falsos. Porque se tivesse umzinho que tornasse aquilo verdadeiro, a interpretação do existe seria verdadeiro. Como é falso, não tem ninguém que torna aquilo verdadeiro. Então todo mundo torna aquilo falso. É essa expressão que está sendo colocada aí. Aí agora, o que a gente faz? Interpreta essa interpretação estendida, que novamente é a mesma coisa que a gente fez nos anteriores, né? Vai virar o PI de D, porque o D é justamente da variável que está sendo interpretada. E isso, né, é traduzido como falso. Aí agora a gente traduz o PI de D, que significa que o D é inteligente. Né? Então, para todo D no meu universo, no meu domínio de interpretação, eu afirmar que o D é inteligente é uma afirmação falsa.
Então, eu tirando esse último nível de complicação ali, eu posso afirmar a mesma coisa, que é, para todo elemento D pertencente ao meu domínio de interpretação, esse D não é inteligente. Tá? É isso que eu estou falando. E se eu quiser traduzir isso em português, eu posso falar algo do tipo: todo aluno do curso de ciência da computação não é inteligente, ou todo aluno do curso de ciência da computação é não inteligente. E eu posso falar também que nenhum aluno do curso de ciência da computação é inteligente. Por que eu posso falar isso? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Vamos ver o exemplo do... Sim, a interpretação é a mesma, só tem um H3 agora, um novo, que é: não existe x, p de x. Tá? Para fazer esse cara, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a interpretação de fórmulas com quantificadores, mas vamos utilizar a interpretação de fórmulas sem quantificadores também, o que a gente viu antes ainda, né, na aula anterior. Porque eu tenho um não. Se eu considerar que a interpretação desse H3, que é não existe x, p de x, for verdade, isso é equivalente a eu achar que a interpretação do existe x, p de x, sem o não, é falso. Porque é isso que o não faz, né? Ele inverte o valor lógico da fórmula que ele está sendo aplicada. E, se vocês perceberem, essa fórmula, existe x, p de x, é a mesma fórmula que a gente viu no slide anterior. E a gente está supondo exatamente a mesma coisa, que era falso, que foi o que a gente viu no slide anterior. Então, nós vamos avançar pelos mesmos caminhos que a gente avançou no slide anterior, vai ser a mesma tradução, e ele seria traduzido como: nenhum aluno do curso de ciências da computação é inteligente. Que é a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, só que falado de forma diferente. Porque no slide anterior, eu falei que existe x, p de x era falso. Nesse daqui, eu estou falando que não existe x, p de x é verdadeiro. Eu estou falando a mesma coisa nas duas afirmações, só que eu estou falando com palavras diferentes, com termos diferentes, com símbolos diferentes. Então, tanto na linguagem da lógica, nas linguagens formais, quanto nas linguagens naturais, existe mais de uma maneira de eu falar a mesma coisa, de eu falar coisas que têm o mesmo significado. E eu posso escolher qual é a forma de eu dizer, né, a coisa que eu quero. E isso, nas linguagens naturais, é muito útil. Isso daí é a retórica. Eu escolher a melhor forma de passar uma mensagem. Mesmo que a mensagem seja a mesma, eu tenho uma mensagem para falar. Tem pessoas que passam aquela mensagem de forma melhor e outras pessoas que passam aquela mesma mensagem de forma pior, mudando a escolha de palavras que elas utilizam para significar a mesma coisa, mudando a forma de dizer, mudando a retórica. É a partir daí que vem, sim, pessoas que são boas comunicadoras ou não tão boas comunicadoras, que elas conseguem passar a mesma mensagem que outra pessoa, só que de uma forma melhor, de uma forma que a mensagem é melhor recebida, melhor entendida, dando foco em alguma coisa ou não, que aí já são características mais de linguagens naturais do que de linguagens formais. Em linguagens formais isso não tem tanto, mas dá pra gente traçar esse paralelo de como é a melhor forma de eu escrever uma coisa ou outra, né? O que é mais útil pra gente. Beleza? Então nós vimos 5 interpretações em que a interpretação em si era mais ou menos a mesma, né? O conjunto em que eu estava interpretando, né, o domínio de interpretação era o mesmo, e a interpretação do meu símbolo livre, que era o P, era o único que eu tinha, ele também era o mesmo para todos, só mudava a fórmula. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar a nossa interpretação, vamos mudar o conjunto, o domínio de interpretação, e vamos mudar também os valores das interpretações dos símbolos livres da nossa fórmula. Então, nessa interpretação agora, nós vamos ter como domínio de interpretação o conjunto dos números naturais, e vamos ter na interpretação a interpretação de x como sendo 3, a interpretação de a como sendo 5, a interpretação de y como sendo 4. E vamos ter a interpretação do predicado p
como sendo um PI, e ele vai receber dois elementos do conjunto dos números naturais. Então ele vai ser um predicado binário. O nosso predicado P na fórmula anterior era unário, ele recebia apenas um elemento. Esse daqui, esse P, nessa interpretação, ele é binário. Então ele recebe dois elementos, por isso n ao quadrado, né? O conjunto, ele recebe dois elementos do conjunto dos naturais. E retorna verdade ou falsidade. E, nesse caso, o P interpretado de x e y, esse predicado que recebe dois valores, o x e y, quando interpretado, ele retorna como significado que x é maior do que y. Então, se x for maior do que y, ele vai retornar a verdade. Se x não for maior do que y, então ele retorna a falsidade. É isso que nós temos. E a fórmula que nós vamos interpretar, que eu chamei de G1, é esse para todo x, P de xy, tá? Então vamos começar. Se a gente considerar que o para todo x, P de xy é falso, tá? Se a gente interpretar isso, isso significa que um para todo ser falso significa que existe alguém no nosso conjunto que torna aquela interpretação falsa. Então, do lado direito, a gente vai falar que existe um D no conjunto dos números naturais, que a interpretação estendida de P de xy com o x recebendo D, isso vai ser falso. Então, a gente interpreta essa interpretação estendida, então, continua, existe um D pertencente aos naturais, tal que o P interpretado, né, o predicado interpretado de D y interpretado, porque o x é interpretado para D nessa interpretação estendida, e o y continua sendo interpretado para o valor original dele. Isso vai ser falso, né? Na linha de baixo, a gente vai colocar que existe D pertencente aos naturais, e a interpretação desse PI, né, o P interpretado, é o x maior do que o y. Então é o primeiro elemento, que no caso é D, e é maior do que o segundo elemento, que é o y interpretado. Aí o y interpretado a gente precisa ver lá na nossa definição de qual era o valor da interpretação do y, e lá era 4. Então aí eu vou botar 4. Aí eu vou novamente alterar um negocinho para eliminar esse último nível de entendimento aí. Eu falar que D maior do que 4 é falso, é a mesma coisa de eu falar que D menor ou igual a 4 é verdadeiro. Tá? Então, se eu falar que D não é maior do que 4, né, é a mesma coisa de eu falar que D é menor ou igual que 4. A gente só tem que tomar cuidado porque a negação do maior não é o menor. A negação do maior é o menor ou igual. E a negação do menor é o maior ou igual. Porque se a gente esquecer disso, o igual fica perdido aí e nunca vai aparecer. Tá? Então, é isso daqui. E quando eu falo isso, né, eu posso tirar a última afirmação ali, né, de que o D menor ou igual que 4 é verdade, eu posso escrever simplesmente com existe um D pertencente aos naturais, tal que D é menor ou igual que 4. E se eu quiser falar isso em português, ou escrever em português, eu posso falar que existe algum número natural que é menor ou igual que 4. É a mesma coisa que eu estou falando aí, né? Existe número natural menor ou igual que 4. E existe o 1, existe o 2, existe o 3, existe o 4, tá? Então existe. Se tem pelo menos um, é verdade. Se eu vou interpretar agora uma outra fórmula, não, desculpa, a mesma fórmula, só que agora eu vou interpretá-la como sendo verdade. Eu vou falar que a interpretação da mesma fórmula, do para todo x, P de xy, ele é verdade agora, ele não é falso, tá? Então, se a interpretação de um para todo é verdade, significa que para todo elemento do meu conjunto, a interpretação dele vai ser verdade. Tá? É o que está nessa primeira linha aí. Aí agora a gente vai traduzir a interpretação estendida do P de xy vira o P interpretado dyi, certo? Isso se torna verdade. E o P interpretado, quando aplicado a D e a yi, vai ser D maior do que 4, porque o valor interpretado de y é 4. E isso vai ser verdade. Então eu estou afirmando que para todo D pertencente ao conjunto dos naturais, D é maior do que 4. Então eu estou falando que todo número natural é maior do que 4. É isso que eu estou afirmando. Tá? Então, aqui a gente começa a perceber. Tem algumas afirmações
que a gente consegue provar. Cara, isso tá errado. Não é isso. Por exemplo, nesse caso aqui, quando eu afirmo que todo número natural é maior do que 4, eu sei que não é. Eu sei que é errado, porque a definição do conjunto dos números naturais não é essa. A definição do conjunto dos números naturais, você tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, e todos esses não são maiores do que 4. Então, quando eu falo que todo elemento natural é maior do que 4, eu estou mentindo. Então, essa minha interpretação, por mais que eu tenha falado que ela é verdadeira, eu cheguei numa contradição. Eu cheguei num ponto em que não bate. Então, o que eu supus lá no início não é verdade. Então, quando eu supus que a interpretação de para todo x, p de xy é verdade, eu supus errado. Por isso que eu cheguei numa coisa aqui embaixo que não faz sentido. No slide anterior, quando eu supus que o para todo x, p de xy era falso, eu não cheguei em contradição nenhuma. Por quê? Porque eu estava certo ao afirmar aquilo. Tá? Nos slides antes ainda, quando a gente estava tratando no conjunto dos alunos do curso de Ciência da Computação, ficava mais difícil de eu provar, porque como que eu avalio se todo mundo é inteligente, se ninguém é inteligente? É mais difícil de provar. Mas nesse universo que a gente está agora, nesse domínio de interpretação, é mais fácil de eu saber se um número é maior do que 4 ou não é maior do que 4. Então, eu consigo definir, né, falar definitivamente se o número é ou não é maior do que 4. Então, nesse caso, eu consigo provar que a interpretação de uma expressão, de uma fórmula, é verdadeira ou falsa, tá? Então, nesse caso, eu cheguei numa contradição. Então, essa interpretação estava errada desde o início. Então, a interpretação do para todo x, y não é verdadeiro, é falso, porque é a única outra opção. Beleza? Vamos para uma outra formulinha. Aí agora, né, vamos aumentar um pouquinho o nível de complexidade. Vamos para o nosso G2. E é a mesma interpretação do slide anterior, só que a fórmula é diferente, que é para todo x existe um y, p de xy. Então vamos supor que essa interpretação é verdadeira. Tá? Para todo x existe y, p de xy. Isso é verdade. Então, se a interpretação de um para todo... Sim, a gente vai avançar nessa interpretação aos pouquinhos. Né? Então a gente vai primeiro interpretar o para todo, que é o mais de fora que tem na minha fórmula ali. Né? Então vou interpretar o para todo, e um para todo ser verdade significa que todo elemento do conjunto atende à interpretação. Então eu vou colocar para todo D pertencente aos naturais, a interpretação estendida do restante, aí agora o restante não é só o p de xy, é o existe y, p de xy. Então, a interpretação estendida do restante é verdade, beleza? É o que dá para eu fazer nesse passo. Aí agora eu vou fazer um outro passo, que é o quê? Entender essa interpretação estendida. Antes, eu já interpretava direto, chegava no valor. Agora eu ainda não posso, porque a minha interpretação estendida não é só de um predicado, é de um existe de um predicado. Então eu vou interpretar o existe agora. Eu vou interpretar com uma interpretação estendida de um existe que ele é verdade. Então, a interpretação do existe é verdade quando existir um elemento no meu conjunto que torna aquela interpretação verdade. Então, depois do para todo D pertencente ao N, eu vou criar uma nova interpretação. Só que não pode ser na mesma variável, porque eu não, em momento nenhum, eu estou ligando o X com o Y. O X e o Y, em momento nenhum, são obrigados a serem o mesmo elemento. Eles podem, por coincidência, ser o mesmo elemento, mas não é obrigado. Então, como que eu faço para eu garantir que eu não tenho essa obrigação? Eu não ponho o mesmo nome na variável. Então, quando eu criei para todo D na primeira interpretação, no primeiro passo de interpretação, eu estava interpretando o X. No segundo passo, quando eu for criar o existe, eu não posso colocar existe D, porque o D eu já utilizei no passo anterior. Então, eu vou colocar, por exemplo, um existe C, pertencente aos naturais, que aí eu tenho dois nomes diferentes para dois valores diferentes. D é um determinado valor, é um determinado elemento natural, né? É um número natural, e C é um outro, que pode até ser o mesmo, mas só por mera coincidência, não há obrigação. Então, agora eu tenho
para todo D pertencente aos naturais, existe um C pertencente aos naturais, e a interpretação estendida de Y recebendo C, X recebendo D, do P de XY, e tudo isso sendo verdade. Tá? Aí agora eu traduzo, aí agora sim, eu tenho a minha interpretação de um predicado. Aí agora eu consigo traduzir esse predicado para o predicado interpretado. Que aí eu vou ter, para todo D pertencente aos naturais, existe um C pertencente aos naturais, P interpretado de DC, que é o X é interpretado como D e o Y é interpretado como C, por conta da interpretação estendida, que associa justamente esses valores a X e Y. E isso continua sendo verdade. Aí agora, né, colocando o significado do P interpretado, que seria o X maior do que Y, mas o X e o Y foram interpretados para D e C, então eu tenho, para todo D pertencente aos naturais, existe um C pertencente aos naturais, tal que D é maior do que C. E isso é verdade. Aí a gente tirando esse símbolo de verdade, né, esse último nível de entendimento, a gente pode escrever isso daí, que é, para todo D pertencente aos naturais, existe um C pertencente aos naturais, tal que D é maior do que C. Então, eu estou falando que para todo número natural, existe um outro número natural, tal que o primeiro é maior do que o segundo. Então, para todo número natural, é maior do que algum outro número natural. E isso a gente consegue entender se é verdade ou não. Por exemplo, o zero, ele é maior do que número natural? Não tem, né? Então, nesse caso, a gente sabe que é falso. Tá? Então, a gente sabe que não é. Então, tudo isso daqui estava falso desde o início. Então, a interpretação ser verdade, não é. Se eu colocasse como a interpretação dessa expressão toda sendo falso, provavelmente eu sairia com uma outra expressão, que aí ela sim seria verdadeira. Então, por enquanto é isso. Com isso, juntando com as interpretações que a gente tem antes, a gente consegue fazer interpretações mais complexas que talvez na próxima aula a gente comece a fazer isso. Falou? Até mais.